Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós teremos um formato diferenciado. Eu espero que vocês gostem e aproveitem ao máximo, tá? É um programa novo, eu não conhecia, aprendi nesses últimos 2 dias, estou em processo ainda de adaptação, tá? Mas vou dar o meu máximo aqui para vocês. Nós estamos em quarentena, porém nossos estudos continuam em casa. Eu espero que vocês estejam fazendo as atividades de modo organizado, mantendo uma rotina de horários, como vocês sempre fizeram. Eu já perguntei no grupo, né? Todos disseram que está tudo ok. Então, hoje nós iniciamos a nossa 4ª semana de estudos através da plataforma online. Já fizemos revisão de conteúdo e hoje nós iniciaremos um conteúdo novo, tá bom? Bora lá? Então, aqui eu coloquei para vocês a estrutura da nossa língua portuguesa, a divisão em que ela acontece. Ela vai apresentar essas 4 partes aqui e vocês já passaram por todas elas. Nós começamos com o estudo da fonética. A fonética trata do estudo dos sons da fala, onde eu estudo lá no 6º ano letra e fonema. Nós damos sequência, depois do estudo da fonética, a morfologia. A morfologia estuda as palavras, é o estudo de cada palavra dentro da língua. As classes de palavras que eu tenho aqui, nós temos 10: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, verbo, pronome, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Quando nós já dominamos todas essas 10 classes, nós passamos para o estudo da sintaxe, que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase, a relação de concordância, subordinação e ordem, que entra o período simples e o período composto. Toda a análise sintática dentro aqui da sintaxe. E agora nós passamos para o estudo da semântica. Vocês vão observar que a semântica ela é bem tranquila, tá? Vai estudar aí o significado das palavras, o sentido da palavra dentro de um contexto, tá bom? Então vamos lá. Então tá. Primeiro conceito que eu tenho aqui, ó, sentido próprio e sentido figurado. Então, nós vamos tratar o tempo todo aqui, ó, sentido próprio e sentido figurado. O sentido próprio é aquele básico das palavras. Eu não tenho uma outra interpretação. É aquilo e pronto, tá? Eu tenho aqui nesse primeiro exemplo. Ana recebeu uma joia lindíssima de seu namorado. A palavra joia aqui, ela só tem um sentido. Ela só tem um significado. De quê? De um objeto valioso que foi cuidadosamente trabalhado ali com pedras preciosas. São as pedras preciosas, tá? Então, joia aqui funcionando como um substantivo. Então, é o sentido próprio dessa palavra. Sentido real. Já no sentido figurado, quando eu falo que João é uma joia, joia já está funcionando aqui como um adjetivo. É a mesma coisa se eu disser que João é muito belo. Por quê? Porque eu faço uma associação, uma comparação de ideias. No primeiro exemplo, a joia não é um objeto lindíssimo, porém ali é uma coisa, tá? Ela tem forma. Então, funciona aqui como substantivo. Então, eu comparei a beleza que a joia tem e dei essa característica para João, tá? Então, no segundo exemplo aqui, João é uma joia, joia funcionando como adjetivo, tá ok? Vocês vão perceber que é bem tranquilo. Sentido próprio aqui é a segunda frase. Construir um muro de pedra durante a quarentena. Pedra
aqui o substantivo, aquele corpo duro, sólido, da natureza, né? Aquela coisa rochosa, no sentido de construção. Eu não tenho um outro sentido, eu não tenho um outro significado para a palavra pedra nesse contexto. Ali é um objeto que serve para construir, só isso. Já no sentido figurado, eu tenho a mesma palavra, porém ela agora com um sentido diferente. Marcos tem um coração de pedra, ou seja, Marcos é frio, Marcos é duro, é uma pessoa difícil. Então, aqui também pedra está qualificando, está dando uma característica no sentido figurado, tá? Então, eu tenho a mesma palavra, vocês observem, a mesma palavra, porém com situações diferentes, tá? O contexto aí precisa ser observado. Eu preciso entender o que a pessoa quer dizer com determinada palavra na frase. Agora nós passamos para as definições de conotação e denotação. Gente, quando eu falo lá sentido denotativo, é o sentido próprio, tá? Só que dentro agora das atividades que nós vamos fazer, vem lá como sentido denotativo ou sentido literal. Guardem bem essa palavra, tá? Sentido literal. O que vai tratar essa denotação? A palavra com significação restrita. É o primeiro exemplo que eu dei lá. Ana recebeu uma joia lindíssima de seu namorado. Então, joia ali, ela tem um significado restrito. Ela não tem como ser outra coisa. É o significado próprio, é o significado comum, é aquilo e acabou, tá? Aqui, ó, palavra com sentido comum, aquela encontrada no dicionário. Palavra utilizada de modo objetivo, linguagem exata, precisa. Então, a denotação, ela é o que é óbvio, é o simples, é o do dicionário, é restrito, é comum, é o básico. Pronto, tá? Então, denotação é o sentido básico da palavra. Vocês associem aqui, ó, denotação, Dzinho de denotação, com D de dicionário. Por quê? O dicionário também traz o sentido figurado, mas o primeiro significado que ele apresenta é o significado real, é o comum, tá? Então, agora, nós passamos aqui para a conotação. A conotação é o sentido figurado. É aquela que as palavras expressam sentimentos, valores. O significado dela é alterado de alguma forma e leva em consideração também o contexto. Então, sempre aqui nós vamos estar trabalhando com o contexto. Então, conotação, palavra com significação ampla. Então, me possibilita várias interpretações. Palavras com sentidos carregados de valores afetivos, ideológicos ou sociais. Palavra utilizada de modo criativo, artístico e linguagem expressiva rica em sentidos, tá? Então, é aquela que as palavras, expressões e enunciados adquirem em situações particulares de uso quando o contexto exige que o falante perceba que o sentido literal foi modificado, tá? E as palavras e expressões ganham um novo significado, ok? Então, muito cuidado. Conotação é o sentido figurado e denotação é o sentido literal. Aqui é o sentido real, aqui é o sentido figurado. É como se fosse aqui, ó, real versus imaginário, tá bom? Bom, eu coloquei um poema aqui agora para vocês observarem isso dentro do contexto, dentro de um texto. E na frase é muito simples, né? Nós fazemos esse uso aí o tempo todo. Eu tenho um poema aqui de Manuel Bandeira com o título Profundamente.
Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje, não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Então, nós vamos observar que o poema ele começa com uma lembrança de um acontecimento passado. Ele inicia lá, ó, quando eu tinha 6 anos. Ele adormeceu na festa e não viu o fim. Então, quando ele fala aqui, ó, adormeci, no sentido literal, ou seja, no sentido real, no sentido denotativo. Ele não viu, ele pegou no sono e não viu o fim da festa. Ele era uma criança, aqui o contexto que nós precisamos observar, e não chegou ao fim da festa. Ok. E aí, hoje, quando ele inicia a segunda estrofe aqui, já me remete ao presente, o momento de agora. Ele começa falando lá que os familiares dele perguntando onde eles estão, né? Cadê aquele pessoal todo? E aqui no terceiro, ele encerra também com o mesmo verbo. Só que agora, o verbo dormir, ele ganha um sentido diferente aqui. Vocês vão observar. Onde todos estão? Onde estão todos eles? Cadê esse povo que estava festejando com ele quando ele era criança e hoje já se passou um tempo? E aí fala que estão todos dormindo. Só que quando ele fala aí dormir, não é no mesmo sentido do primeiro verbo aqui, ó, de adormecer, de cair no sono. E sim que todos morreram, tá? Então, eu tenho aí o mesmo verbo, porém com sentidos diferentes. Então, estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. E a palavra profundamente, o advérbio profundamente, reforça a ideia de sono profundo, do qual os familiares não irão mais despertar, tá? Então, aí, quando ele fala sono profundo, que eles morreram. Então, o verbo passa a ter aqui novo sentido, ok? É bem tranquilo, vocês vão observar que não tem nada demais no sentido conotativo e denotativo, não. Vocês observaram que o tempo todo eu tô falando essa palavrinha aqui, ó, contexto, tá? Gente, é muito importante o contexto dentro da língua portuguesa. O que é esse contexto? É o conjunto de circunstâncias sociais, políticas, históricas, culturais associadas a um texto. De acordo com o conjunto de circunstâncias, diferentes tipos de contextos são estabelecidos, tá? A identificação do contexto é essencial para se compreender o sentido do texto. Então, eu preciso do contexto para entender o texto. E aí entra uma questão muito importante também, que é conhecimento de mundo. Então, quanto mais conhecimento de todas as áreas eu tenho, mais eu consigo entender o que foi dito, o que está sendo relacionado, o que está sendo associado. Então, é muito importante eu ter essa leitura abrangente das coisas, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos bem ilustrativos aqui, bem simples, para vocês entenderem agora aqui o sentido denotativo e o sentido conotativo, tá? E vocês vão imaginar tudo aqui dentro de um contexto. Então tá, nós vamos pegar essa frase aqui, ó. Só pepino. Então vocês estão aí dentro de casa e o pai ou a mãe, ou enfim, a pessoa chega do serviço e vocês perguntam para ela assim: "E aí, mãe, como que foi lá no serviço hoje?" Aí ela te responde assim: "Nossa, só pepino." Aí você pensa assim: "Meu Deus, que pepino será esse?"
Então, quando a sua mãe te responde que no serviço dela hoje foi só pepino, ou seja, foi só problema, foi só situação complicada, a cabeça aqui, ó, tá vendo? Os miolinhos estão saltando aí, explodindo já. Então, o pepino aqui não é no sentido real. Não é no sentido do pepino lá que eu uso para fazer a salada, e sim no sentido aqui de problema. É uma expressão popular já usada, e aí as pessoas fazem essa associação. Então, aí está no sentido figurado, sentido conotativo. A palavra e a expressão ganha um significado diferenciado. Nesse caso aí, associado a problema, tá bom? Peraí, gente, deixa eu voltar aqui. Aqui, a mesma frase, porém agora nós vamos perceber, nós vamos levar o contexto real. Vocês foram na feira e só encontraram pepino. O agricultor lá na feira, que agora está funcionando de modo diferenciado, né? Acho que são 3 vezes na semana a nossa feira agora. Coitado, não trouxe mais nada, só trouxe o pepino. Então, o pepino aqui, no sentido real, tá? O pepino que eu vou usar para fazer a salada. Então, o sentido básico, sentido denotativo, sentido literal, ok? Então, nós tivemos aí 2 situações. O pepino, problema, e o pepino aí que eu vou usar para a salada. O meu legume aí, que eu vou fazer esse uso dele no sentido real, tá bom? Tá. Ainda dentro aqui do meu contexto, quero que vocês prestem bastante atenção, que uma palavra vai mudar a coisa toda aqui. Eu tive uma situação muito complicada com certa pessoa, e aí eu perdi a cabeça. Tá, ok. Eu me descontrolei, eu fiquei nervosa, e aí naquele momento eu perdi a cabeça. Eu fiz alguma coisa errada. Tudo bem. Eu falar isso daqui, ó, perdi a cabeça. Isso aí vai estar no sentido figurado, sentido conotativo. Mas, se eu falar com você que eu perdi a cabeça literalmente, aí já tá errado, viu, gente? Por quê? Porque o literal não é o sentido real. Eu tive uma situação difícil, eu me descontrolei, eu estressei, eu perdi a cabeça literalmente. Aí eu coloquei a imagenzinha aqui para vocês. A minha cabeça saiu do meu corpo por causa de determinada situação? Não. Então, muita gente faz o uso disso aqui errado demais, ó. Essa palavrinha aqui, literalmente. Perdi a cabeça literalmente. A minha cabeça não saiu do meu corpo. Ela não pulou aqui, ela não teve aqui vida própria para sair do meu corpo aí andando, não. Então, se fosse no sentido literal, é como se eu estivesse lá na guilhotina lá e cortasse minha cabeça. Aí eu teria perdido minha cabeça literalmente, tá? Então, eu posso usar essa expressão aqui? Posso, mas sem a palavra literalmente. Porque se é literalmente, passa a ser real. E não é. Foi só um momento de estresse que eu tive e aí eu perdi a cabeça. Ela continuou no meu corpo, tá bom? Outra situação aqui. Então nós voltamos da quarentena. Eu ainda não fui na escola, cheguei lá na hora do recreio. Aí os professores estão todos reunidos lá e um fala assim: nossa, a escola está pegando fogo, literalmente. Mais um erro aqui. Os meninos estão agitados, estão eufóricos, né? Voltaram e a todo vapor. A escola está pegando fogo. Ok, no sentido de agitação, no sentido de euforia. Agora, se a pessoa me responder que a escola está pegando fogo literalmente, aí eu vou ter que chamar o bombeiro. E aqui nem bombeiro não tem, né? Então, aqui, pegando fogo literalmente é no sentido real. Tá errado, tá? Aqui é no sentido denotativo. Tem fogo realmente a espécie lá, o incêndio? Não. Tem o quê? A agitação dos alunos.
Então, a forma correta de usar a expressão aqui no sentido literário seria: a escola está pegando fogo, ou seja, os meninos estão super agitados, eufóricos. Quando eu uso essa palavra aqui, ela passa a ter o sentido real. E não é o sentido real que eu estou falando ali de fogo, de incêndio, tá bom? Então, muita atenção aí, tá? Sentido literal é o sentido real. Eu não posso usar para essas expressões no sentido figurado. Já foi. Gente, nós observamos, eu comecei lá dando exemplos para vocês de frases bem simples. Nós tivemos lá a palavra joia, João é uma joia, eu ganhei uma joia lindíssima. Sentido real, sentido figurado. Tivemos a palavra pedra, assim como outras palavras que eu poderia colocar para vocês aqui fazerem essa associação. Então, tudo é dentro de um contexto. Depois, nós vimos o verbo adormecer, dormir dentro do poema, no sentido realmente de cair no sono e no sentido de morrer, de não despertar mais profundamente, que é até o título do poema. Agora, nós vamos ver quais gêneros textuais que estará mais presente o sentido conotativo e o sentido denotativo, ok? Bom, sentido denotativo, que é o sentido real, que é o sentido próprio, eu vou ter notícias, reportagens, artigos científicos, artigo de opinião, bulas, atas, verbete. Por quê? Isso daqui trata do que é real, do que eu tenho certeza, do que é óbvio, aquilo que é fato, tá? Então, eu não posso ter uma dupla interpretação, eu não posso ter sentidos carregados aqui, sentidos afetivos, sociais, emocionais. Eu não apresento isso aqui dentro desses gêneros textuais. Aqui o texto precisa ser preciso, precisa ser único, tá? Aí, dentro do sentido conotativo, que nós vimos também, nós temos os poemas, as poesias, elas são carregadas de expressões, de emoções, elas ganham um novo significado, um novo sentido. Então, os gêneros textuais que apresentam aqui ó, o sentido conotativo, que é o sentido figurado, poemas, romances, músicas, os anúncios publicitários. Então, aqui é onde eu preciso associar minha palavra e ela ganha outro sentido, tá? Dentro de um contexto. Ela vai ganhar um novo modo, ela vai ser modificada para que eu tenha uma interpretação diferenciada, tá bom? Então, é o sentido conotativo. Sempre que for sentido conotativo, vocês irão fazer a associação que a palavra ganha um novo significado, tá? Dentro de um contexto. Então, pessoal, é basicamente isso, tá? A associação aí de sentido literal, que é o denotativo, e o sentido figurado. Bom, para encerrar, coloquei uma fotinha de vocês. Nosso colega Pedro aqui, no dia ele não estava, mas é claro que eu não ia deixar de colocá-lo aí para nossa despedida. Estou com muita saudade de vocês, sentindo falta todos os dias. É assim, a gente pensa que não, mas é uma coisa totalmente diferente, não ter esse contato, né, de todos os dias, essa rotina nossa. Um beijo em cada um de vocês, um grande abraço. E hoje nós encerramos por aqui. Qualquer dúvida, nós temos lá o nosso grupo. Se tiver alguma coisa aqui na explicação que não ficou claro, vocês podem mandar no grupo que eu respondo lá para vocês, tá bom? Hoje, na plataforma, traz também intertextualidade, que eu vou falar com vocês daqui a pouco, tá bom? Beijos e até a próxima aula.